Boa tarde a todos. Iniciamos agora a sessão solene de posse e instalação da congregação da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Convidamos agora os professores doutores Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho e Peter Alexander Blyrod Schulz, respectivamente diretor e diretor associado da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, para ocuparem seus lugares à mesa diretiva dos trabalhos. Bom dia a todos. Quer dizer, boa tarde, né? É que eu vim de Lisboa ontem. Bom dia o dia inteiro. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui. Nós preparamos um pequeno cerimonial. Como vocês já viram, a Marina está fazendo às vezes aqui o nosso mestre de cerimônias, né? Nós pedimos a ela que fizesse isso. É importante ter criar uma certa rotina, um certo padrão, né, de apresentação. Afinal de contas, hoje é um dia histórico. Talvez não, certamente um dia em que nós vamos entrar numa nova fase aqui na FCA. Então, de cara, eu queria agradecer a todos a presença e devolvo a palavra para Marina, para ela, então, ir chamando os membros eleitos e os membros natos para a gente dar posse para a congregação. Marina, por favor. Antes de chamá-los, solicitamos a todos os presentes que se levantem para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Acho que tem que ficar voltado para a bandeira, não é isso? Problema de comunicação. Alguém sabe cantar o hino? Fafá de Belém. Mirando as margens próximas de um povo heróico gradueto.
Deitada eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na Espanha, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos agora o professor Dr. Sérgio Salles Filho e o professor Dr. Peter Schultz para fazerem uso da palavra. Bom, você vê que apesar da gente ter pedido para fazer uma cerimônia toda formal, eu já errei logo no começo, né? Não era a posse ainda, era o hino, mas tudo bem. Algumas palavras de muita alegria, né, de estar aqui hoje dando posse à congregação da FCA. É um prazer muito grande, é um privilégio, né, que aconteceu na minha vida ter vindo para cá. Quando, há 2 anos e meio, eu e o professor Peter assumimos a direção aqui da FCA, eu lembro que a gente apresentou um plano de trabalho e os últimos slides lá do plano de trabalho eram sobre a institucionalização da FCA, que significa criar as comissões, criar as instâncias formais dentro da unidade, né? Porque esse é o caminho que a unidade tem de organizar a sua discussão, os seus debates, as suas ideias, de projetar o seu futuro e de operar, né, de executar as coisas. E na época a gente colocou isso, não estava escrito ali, vamos fazer a congregação, porque ninguém sabia, né, que era possível, se daria certo, se daria o tempo necessário. A escola está completando 4 anos agora, né, de funcionamento, no começo do ano que vem. Mas a gente pôs ali, institucionalização. E sempre foi uma meta criar a congregação, porque é a instância, no final dessa cerimônia, nós vamos fazer uma apresentação sobre o que é a congregação, como é que ela opera, quais são os procedimentos, né? A gente preparou uma sequência de apresentações aqui para vocês, para a gente discutir um pouco isso, como é que ela vai funcionar, né? Quais são as regras provisórias, etc. Só para adiantar, uma congregação ela vai ter que ter o seu regimento. Então, hoje nós vamos criar uma comissão que vai propor o regimento interno, quer dizer, a própria congregação vai criar o seu regimento e tomara, eu acho que a gente consegue na próxima reunião, que será em fevereiro, nós já teremos um regimento aprovado, essa é a ideia, né? E não sei se na próxima ou na outra, mas enfim, vamos criar uma comissão para ter um regimento interno. E nós vamos operar provisoriamente, como eu vou mostrar no final da apresentação. Voltando aqui às congratulações, né? Sempre foi nossa meta criar a congregação. O Consul, durante esses 4 anos, tinha designado um grupo de trabalho chamado GT Limeira, que foi o grupo que orientou, né, se reunia todos os meses. Nós fizemos, nem lembro o número de reuniões, o Peter já estava aqui antes de mim, mas eu tenho certeza que esses 2 anos e meio últimos, nos quais todos os meses o GT se reunia aqui, eram reuniões muito produtivas, intensas,
e que permitiram que nós criássemos várias coisas, inclusive que permitiram que a gente criasse junto à administração da universidade e ao conselho universitário a maturidade suficiente para chegar agora, antes de completar 4 anos, e falar: escuta, queremos a nossa congregação, vamos montar. Esse processo ele foi, na reta final, construído no primeiro semestre desse ano, né, com muitas conversas e mostrando a importância que quer dizer, o tamanho, né, dessa unidade, que já é em termos de alunos de graduação, mas será, eu acredito, no conjunto toda a maior unidade da Unicamp, considerando todos os indicadores, se a gente caminhar dentro daquilo que nós temos feito no planejamento. E será também, sem dúvida nenhuma, já está entre as melhores e se tornará e continuará assim, e vai, enfim, progredir muito nessa linha de ser uma unidade de excelente nível, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, esse processo, o fato de estarmos aqui hoje é o trabalho de todos, é o trabalho de vocês, né? Nós só fizemos foi conversando e com as pessoas que, enfim, decidiram, né, que é o Conselho Universitário, e hoje a gente tem a alegria de estar aqui dando posse, né? Para mim, eu repito, uma imensa alegria. Vocês vão ver, né, quem já tem alguma experiência com unidades aqui na Unicamp ou fora da Unicamp, a congregação ela é o espaço de debates, ela é o espaço de deliberações, é o espaço de posicionamento, é como a unidade se posiciona, porque as coisas que são levadas para as outras instâncias, boa parte delas, né, para a CAD, CEP, esses colegiados da Unicamp, e mesmo para o Conselho Universitário, as coisas mais importantes vão passar pela congregação. E o mais legal, serão decisões internas, né, será um processo de construção interno, e por isso mesmo, a congregação de toda essa institucionalidade que a gente vinha falando, é o ponto de máximo dessa institucionalidade, porque é ela que vai se encarregar, ele é o fórum que se encarrega de decidir as coisas mais importantes aqui da nossa unidade. Ele é o fórum que se encarrega de posicionar a unidade frente à Unicamp, frente aí afora também, fora da Unicamp, né? E então ela tem que ser vista e tratada com muito carinho, com muito cuidado nesse sentido, né? A gente vai criar o regimento, os rituais, a forma de discutir as coisas, tudo tem que ter um certo processo, né, para que a coisa ocorra de forma produtiva no final das contas. Então, vocês vão notar isso ao longo do tempo. E, mais uma vez, eu queria de coração agradecer a todos e repetir essa ideia que eu acho fundamental, de que nós só estamos aqui hoje porque o resto da Unicamp olhou e falou: nossa, temos uma mega unidade sendo construída, com uma competência muito grande, com indicadores que já são muito bons comparados ao resto da Unicamp. Não há porquê nós seguirmos, né, com um grupo externo que ajudou muito, eu repito, a comandar, digamos, os grandes rumos, os ramos estratégicos, né? Então, estamos aqui hoje por conta de vocês. Eu queria agradecer muito, agradecer a todos que colaboraram. Se eu começar a falar nomes aqui, eu vou certamente esquecer. Eu sou mestre em esquecer agradecimentos, né? O professor Peter sabe disso, 2 últimas vezes esqueci. O Peter é o parceiro nessa história, né? A Mônica, a Aniele, toda a direção, Fábia, os coordenadores todos, né, que se engajaram nisso tudo. Já comecei, tá vendo? É um horror. Mas então fica o meu agradecimento geral, de coração, para todos, para a gente estar aqui hoje. É um produto do trabalho de vocês. Eu passo então a palavra agora para o professor Peter. Obrigado. Boa tarde a todos. O professor Sérgio fez uma descrição aí bastante detalhada do significado da instalação da congregação
E à medida que ele ia falando, eu falei, putz, o que eu acrescento a isso? Mas, primeiramente, queria também agradecer a todos. É uma construção coletiva. Uma unidade chega a ponto de instalar uma congregação e propor essa instalação a instância que a precedeu, que no caso é o GT de Limeira, que o Sérgio mencionou, e não haver contestações do tipo, é muito cedo, é prematuro, melhor esperar mais um pouco. Não aconteceu isso. Quando a ideia foi apresentada ao GT, ela foi acolhida de uma maneira, bom, para falar a verdade, para minha surpresa, assim, bastante boa. E isso é um sintoma bastante interessante da percepção que os membros externos à FCA, mas que fazem parte da Unicamp, que constituem o GT, de que, de fato, o quanto que a FCA em 4 anos amadureceu. E é simbólico que na semana em que estão sendo apresentados os primeiros TCCs, né, os trabalhos de conclusão de cursos dos primeiros formandos da FCA, a congregação é uma espécie de TCC institucional. Antes disso, nós cumprimos uma série de etapas. Ela foi proposta, acho que pela primeira vez, por você, quando você montou um plano de ações aqui para esses 2 anos e meio. Como você mencionou, a institucionalização era um termo bastante vago. Comissões internas nós podíamos criar, a congregação já é algo que, como o Garrincha dizia, precisava ser combinado com os russos, e eu acho que a FCA conseguiu fazer isso super bem, tanto é que nós estamos aqui fazendo esse trabalho de conclusão de curso institucional na mesma semana em que os estudantes estão apresentando os seus trabalhos de conclusão de curso, né? E aí, bom, depois do trabalho de conclusão de curso, continuando paralelo, os estudantes se formam e daí pensam no mestrado, ou doutorado, ou mercado de trabalho, e essa é a função da congregação, né? Continuar construindo a FCA e discutindo as novas diretrizes e o planejar e a continuidade do que vem funcionando tão bem assim rumo ao nosso crescimento. Ok, obrigado a todos, é muito legal estar aqui agora. Convidamos então os seguintes eleitos a ocuparem os lugares reservados aos membros da congregação no plenário. Representantes titulares, representação docente, bancada geral, professora doutora Julie Cristi Machado de Oliveira, professora doutora Fúvia de Barros Manchado Gobato, professor doutor Aníbal Tavares de Azevedo, professor doutor Hudson Pacífico da Silva, e professora doutora Eliana de Toledo Ishibashi. Representante dos professores titulares MS6, professor doutor Antônio Carlos Moretti. Representantes dos professores doutores MS3, professor doutor Márcio Marcelo Belli, e professor doutor Eduardo José Marândola Júnior, que não está presente. Representação dos servidores técnicos e administrativos. Flávio Batista Ferreira. Lucimar Andréia Trevisan. Representação discente. Na graduação, Thaís Furlaneto, Engenharia de Produção.
Marcos Vinícius Simões de Campos, de Ciências do Esporte. Tomaso Diniz Ferreira Davi, Gestão de Políticas Públicas. Pós-graduação, Pedro Paulo Menezes Iscariô. Representantes suplentes, representação docente. Bancada geral, professora doutora Ana Paula Badan Ribeiro. Professor doutor Leonardo Tomazelli Duarte. Professor doutor Luiz Antônio de Santa Eulália. Professora doutora Caroline Dário Capitani. E professora doutora Andréa Leda Ramos de Oliveira. Representação dos professores doutores MS3. Professor doutor Cristiano Morini. Professor doutor Tristan Guilhermo Torriani. Representação dos servidores técnicos e administrativos, Renan Ser Maria Bressan. Enzo Gomes Beato. Representação discente, graduação, Ana Paula de Jesus Brás, nutrição. Matheus Pereira Martim, engenharia de produção. Jéssica Botelho Figueira, gestão do comércio internacional. Pós-graduação, Leonardo Henrique Dalcheco Messias. Constituem também a congregação os coordenadores de graduação, professora doutora Adriana Bim, de pós-graduação, professor doutor Álvaro de Oliveira Dantona, de pesquisa, professor doutor Márcio Alberto Torsoni, e de extensão, professora doutora Sandra Francisca Bezerra Gema, a quem convidamos para tomarem assento junto aos representantes recém-empossados no plenário. Convidamos ainda as professoras doutoras Muriel Gavira e Marta Rojas, respectivamente coordenadoras associadas de graduação e de extensão, a tomarem assento no plenário. Alô, alô. Fizeram um texto aqui, mas eu não vou ler. Isso é muito... Neste momento, declara empossados. Tá? Neste momento, declara empossados os membros da congregação da FCA. E lembrando que esse processo passou no Conselho Universitário na semana... Hoje é dia 5, na semana passada, né, na terça-feira foi aprovado. Então, nós estamos aqui implementando uma deliberação do Conselho Universitário que foi aprovada recentemente. Boa parte, né, a responsabilidade agora, eu vou exagerar um pouco, tá? Porque não é isso exatamente, mas está na mão de vocês. Uma salva de palmas para todos, hein? Obrigado. Considerando os membros empossados, transferimos a palavra novamente ao professor Sérgio Salles para a continuidade da cerimônia com a apresentação da congregação.
Bom, alô. Conforme prometido, né, nós preparamos uma ligeira apresentação aqui sobre o que é a congregação, como é que ela vai operar, não é? Porque nem todos, a grande maioria aqui não conhece esses ritos, os procedimentos. Estou olhando para um que conhece, que já está na Unicamp há bastante tempo, para dois, né? Então a gente resolveu fazer essa apresentação. A primeira coisa, quer dizer, nós não temos regimento ainda. Então, como eu disse, nós vamos hoje nomear uma comissão que vai preparar o regimento e vai submeter à aprovação da congregação assim que estiver pronto. Enquanto isso, a decisão é que nós vamos seguir o regimento do CONSUL, do Conselho Universitário, com algumas pequenas modificações que eu vou explicar agora. São regras básicas de como é que se organiza a pauta, como é que você inclui item na pauta, quais são as regras para isso, como é que vota, como é que faz discussão, esse tipo de coisa meio procedural, né, que eu vou mostrar para vocês agora. E vou, obviamente, pedir a ajuda dos universitários aqui, né, que estão há muito mais tempo que eu na universidade, né? O Moretti, o Peter, e quem está bem menos tempo, mas entende muito mais que todo mundo, que é a Mônica. Eu não sei onde está agora, que ela se escondeu. Então, primeira coisa, né, a gente já falou, esse slide aqui eu vou passar rápido. O que é? A congregação, portanto, é a instância máxima, ela tem o caráter deliberativo, né? Ela que delibera as coisas, que decide aquilo que tem que ser encaminhado dentro dos ritos da universidade. Desde a aprovação de abertura de vagas, a aprovação de contratação, passando por criação, extinção de cursos, ou de extensão, de graduação, de pós, tudo que é importante, nem tudo, evidentemente, mas tudo que é importante passa pela congregação. E para passar e para organizar a discussão, evidentemente que a coisa tem que ser bem instruída. Ou seja, quando a gente coloca um item de pauta, ele tem que ter uma documentação com respeito àquilo que vai ser discutido para instruir as pessoas, né, para elas se informarem, homogeneizar a informação, etc. Então, esse caráter deliberativo, vocês vão perceber ao longo do tempo, ele será alimentado pelas comissões que a FCA tem, comissão de graduação, comissão de pós, de pesquisa, de pós-graduação, biblioteca, principalmente, e por qualquer pessoa que queira colocar um item de pauta. Qualquer pessoa, é livre. A congregação é esse espaço, como está ali, é também um fórum. Ela não é só deliberativa, mas ela é um fórum de debate. Como a gente vai ver, as pautas de congregação têm 2 itens grandes: expediente e ordem do dia. E no expediente, normalmente, é onde se faz debate de coisas, ideias, informações, de comunicados, etc., que ainda não precisam ser votados, mas que são importantes de se discutir dentro da unidade, né? E aquilo que eu tinha dito também, é como a unidade se posiciona. Então, a pauta é o elemento mais importante da congregação. Terminada essa sessão daqui, nós vamos ter um coffee, né? Tem um intervalo, e em seguida nós vamos ter a primeira sessão ordinária da congregação, que já tem uma pauta, que já foi distribuída para todos. Nós já vamos começar aprendendo a trabalhar daqui a pouquinho. A pauta, vocês vão ver, ela tem expediente e ordem do dia. Só que antes do expediente, vota-se normalmente a ata da reunião anterior. É sempre assim, né? A primeira coisa que você vai votar é a ata da reunião anterior. Mas os 2 grandes itens são expediente e ordem do dia. Vamos falar um pouquinho de como é que o que é o expediente. Ele tem duas partes, o expediente. O expediente que é distribuído dentro da pauta. Então, são os temas de comunicados. Vamos ver o que está escrito lá. Começa com justificativa de ausência. Professor fulano não pôde vir porque está em estágio no exterior, né? Então, justifica as ausências dos membros, tá? Vota-se, a ata não fica bem dentro do expediente, mas a gente colocou aí. Vota-se a ata da reunião anterior, e depois entram esses itens para a ciência e itens
relacionados ao funcionamento da unidade e da congregação. Então vamos criar uma comissão, hoje vai acontecer isso na primeira sessão. Nós vamos hoje, na primeira sessão, já criar a comissão eleitoral para a eleição do próximo diretor. E vamos também criar uma comissão para a criação do regimento. Nós vamos começar hoje criando 2 comissões, uma para a eleição do diretor, que vai acontecer ano que vem, e a outra para criar o regimento. Então, isso tudo acontece no expediente. Essa parte distribuída é aquela que é previamente instruída e entra na pauta que é distribuída com antecedência. A segunda parte do expediente é o que as pessoas querem fazer na hora. Então, vai começar a sessão da congregação, vai ter um livro onde você se inscreve, quero falar. Tá? E aí o presidente da congregação, que é o diretor, ou o diretor associado, vai dar a palavra para quem se inscreveu no livro, de forma que essa pessoa então usa um tempo, tem um tempo limite, nós não definimos isso ainda, não é o caso, eu não sei, cadê a Mônica? Se a Mônica vai ser difícil. 5 minutos, tá vendo? Conhece mais do que eu, como eu já havia dito. Então, nesse expediente, mediante inscrição prévia, antes do início da sessão, portanto, cheguem antes das 14h das quartas-feiras, porque a hora que começa a sessão, não tem mais inscrição no expediente. Então, quem quiser falar e não colocou nada no expediente distribuído, e quer falar naquele dia, tem que chegar um pouquinho antes, botar o seu nome, ok? Está entendido como é que é isso? E aí começa a sessão, o presidente da sessão vai chamar um por um quem se inscreveu. Quem não é membro da congregação pode falar? Pode. Só que ele tem que pedir para um membro. Então, um membro da congregação vai lá e se inscreve. Então, o Enzo vai lá e se inscreve, a pedido do Cristiano, por exemplo. Tá certo? Aí, na hora que eu te passar, o diretor passar a palavra, você fala, passa a palavra para o Cristiano, entendeu? Então, quem não é membro também pode se inscrever, mas por meio de um membro da congregação. É só combinar antes. Tudo bem? Informes, comunicados, manifestações dos membros, tudo esse tipo de coisa entra naquilo que a gente está chamando de segunda parte do expediente, mediante a inscrição prévia, antes do início da sessão. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? É uma aulinha, né? Alguma dúvida? Não, fica à vontade para comentar, falar. Fala, André. Eu vou comentar. Sim, eles serão convocados na ausência do titular. Tá? Mas eu chego nesse ponto aqui. Procedimentos, ainda. Né? A gente falou... esse item final é bastante importante. No expediente, nós não vamos discutir coisas que estarão na ordem do dia. Não tem cabimento. Certo? É bom colocar isso porque muita gente tem isso. Tem um tal tema na ordem do dia que eu queria falar. Não. Aí espera a ordem do dia e discute na ordem do dia. Então é bom colocar esse aviso aqui, porque a tendência vai ser essa. Vocês vão ver que vai aparecer alguém querendo discutir um tema que já está na pauta. E aí discute na hora que o tema, né, for para a discussão. Muito bem. Aí na sequência, a ordem do dia. Então, como eu disse, a pauta tem 2 grandes grupos, expediente e ordem do dia. Na ordem do dia é onde a gente vai votar as coisas. São os itens para a homologação e itens para aprovação. O que é homologação? Homologação é quando você, antes da sessão, o diretor da unidade deu algum ad referendo. O ad referendo significa o diretor tem a competência para aprovar coisas que terão que ser vistas pela congregação, mas não deu tempo. Então, alguma coisa que tenha mais urgência, manda para o diretor, ele pode dar, não vai ter congregação antes de vencer o prazo de tal coisa. Eu preciso de um ad referendo para encaminhar isso nas outras instâncias. Encaminha para a direção e o diretor vai dar o ad referendo, ou o diretor associado. Só que esse ad referendo, que já é uma aprovação, ele tem que ser homologado depois, na próxima sessão da congregação, e entra na ordem do dia. Tudo bem? Certo? Beleza? E os itens de aprovação são aqueles que vão ser votados. Tá? São os itens que serão votados dentro
da ordem do dia dentro da pauta da sessão. Como é que a gente inclui itens na pauta? Atenção que isso é bem importante. Regra interna: uma semana antes, quem quiser incluir item na pauta da congregação, manda a coisa toda informada, preparada, uma semana antes. Na sexta-feira, né? Não, a gente não tinha... Ah, tá certo, desculpa, é isso mesmo. Até uma semana antes da próxima sessão, encaminhado de forma circunstanciada. O que quer dizer de forma circunstanciada? Bem informado. Ah, eu quero aprovar, eu quero submeter um curso de extensão. Ah, digamos que seja isso. Antes, pelas regras internas, terá que ter passado na comissão de extensão. Com a professora Sandra, a comissão vai discutir, vai ter alguém que vai dar um parecer. Então tem que chegar a criação do curso de extensão já com o parecer da comissão e com todo o material necessário para informar os membros da congregação que vão estudar aquele assunto antes de votar. Certo? Então, circunstanciado é isso, é que tenha todas as informações juntas para que as pessoas possam, então, estudar o assunto e tomar as suas decisões. Isso é encaminhado à secretaria da congregação, que por enquanto é feita por uma pessoa. Possivelmente logo no futuro terá mais pessoas, que se chama Mônica Movigatti, que está lá no fundo. Ela secretaria a congregação. A Mônica tem o cargo de assistente técnica de unidade, que dentro da Unicamp é conhecido pela sigla ATU, e a ATU é a pessoa que manda na unidade. Certo? O diretor é uma figura absolutamente secundária, e ela é que secretaria também a congregação. Aí, excepcional, posso incluir no dia, perdi a data. Pode. Quero botar um item de pauta para votação. Posso colocar no dia? Pode, sob regras. Primeira regra, o material tem que estar circunstanciado, tem que estar informado. Segunda regra, a congregação vai votar se aprova ou não a inclusão na pauta. Certo? Então não é assim, você chega e enfia põe na pauta aí. Não. A própria congregação vai estudar e vai votar, vai falar entra ou não entra na pauta. Então ela votará primeiro a entrada na pauta. Marina, por favor, pode tomar assento. Muito obrigado aqui pela ajuda. Aliás, uma salva de palmas para a Marina. Obrigado. Obrigado mesmo. Então pode, esse tipo de inclusão, você tem que fazer, você vai lá no expediente, lembra do expediente? Você vai lá e fala, eu me inscrevo. O Renan vai lá e se inscreve. Vai falar, Renan, o que você quer? Qual é o seu tema? Eu quero incluir um item de pauta. Qual? Aí explica, e aí tem que, o presidente da congregação vai ter que botar para votação. Vocês topam ou não incluir na pauta? Tudo bem? Ok? Muito bem. Outros assuntos de procedimento. A pauta vai ser distribuída por meio eletrônico. Nós não vamos imprimir pauta. Certo? Vai estar na página, vai ter um local certo na página, um link que você clica, abre a pauta para você, você salva e imprime se quiser. Tudo bem? Ela vai conter todos os documentos. As nossas reuniões de congregação serão às quartas-feiras à tarde. Nós vamos distribuir o calendário na primeira reunião ordinária, daqui a pouco, das reuniões de todo o ano. Marquem nas agendas, porque as reuniões de congregação precedem todas as demais atividades de vocês, sejam docentes, sejam alunos, sejam funcionários. Então é pegar a agenda do ano e marcar tudo. Eu tenho reunião com os meus alunos. Não, muda a data de reunião dos alunos. Eu tenho aula nesse horário, é quarta à tarde. Alguém tem aula quarta à tarde? Normalmente não. Se tiver e for membro da congregação, terá que mudar. É isso, tá? Não tem jeito. Se algum de vocês, membros da congregação, eleitos e natos, tiverem aula, mudem a data. Tudo bem? Porque precede, de novo. Ou então vão dar aula, naquele dia não dão aula. Pode ser isso também, porque a congregação deve ser uma vez por mês. Pode, não sei, aí vocês se viram.
E na sexta-feira, antes dessa quarta-feira da reunião, a pauta será distribuída. Então as pessoas terão leitura de final de semana, que é a pauta da congregação. Os itens de pauta, como é que funciona a discussão da pauta? Tá? Como é que funciona? Todos os 110 itens da pauta são discutidos? Não. Só serão discutidos os itens destacados. O que é o destaque? Digamos que eu recebo uma pauta com 10 itens. Tá? Se algum dos membros quiser colocar em discussão, antes da votação, um desses itens, ele levanta a mão e pede destaque. O presidente da congregação, antes de entrar na ordem do dia, ele vai perguntar para todos se querem destacar algum item de pauta. Todo item destacado será discutido até ser votado ou retirado de pauta. Tudo bem? Aí o resto da pauta que não for destacado será votada em bloco. Tá? Então digamos que dos 10 itens, os membros tenham destacado 5. Os outros 5 serão votados em bloco. Tá ok? É isso daí. A aprovação dos itens se dará por maioria simples dos presentes à sessão. Não é maioria simples do total? Não, dos presentes. Desde que tenha quórum, óbvio. E o quórum é de 50% mais 1. Certo? E as votações, cada item votado será aprovado aquele item que obtiver aprovação de 50% mais 1 dos votos dos presentes na sessão. Por isso, claro, óbvio, não precisa repetir, mas é fundamental todos virem às sessões. Até porque é divertido. Às vezes não. Então tá lá. O quórum será igual a metade dos membros mais 1. Sobre a representação, voltando ao teu ponto. A congregação, como dissemos, precede os demais compromissos. Daí a necessidade de vocês marcarem na agenda do começo, logo no começo do ano. Aliás, peguem hoje e já marquem na agenda do ano que vem. Os titulares que não possam comparecer, tem uma viagem para o exterior importantíssima, não posso ir. Ele, uma semana antes, no máximo, comunica à secretaria da congregação que não vai poder ir, a secretaria convoca o suplente. Até uma semana antes. Tá? Tudo bem? Essa é a regrinha que nós estamos criando para a coisa funcionar. Beleza. Qual é o papel? O representante, ele leva para a congregação a posição daquilo que ele representa, da categoria que ele representa, do nível que ele representa. Mas ele também pode ter opinião própria. Pode. Claro que pode. Mas, em primeiro lugar, ele representa. Então, ele tem que levar o que a representação que ele exerce decidiu. Portanto, é bom que ele se reúna com os pares. Fala, tem um ponto polêmico, eu quero saber a opinião de vocês antes de levar para a congregação. Nem todo o assunto será dessa natureza. Boa parte dos assuntos a pessoa vota com a cabeça dela. Mas tem assuntos que são mais delicados que é importante voltar, os alunos discutirem com os alunos, os professores discutirem com os respectivos níveis que representam e os servidores com os respectivos colegas. E assim levaria essa representação. Como vocês viram aqui, quando a Marina chamou, a congregação tem 2 tipos de membros: os membros eleitos e os membros natos. Os membros natos da nossa congregação são o diretor associado e os coordenadores de pesquisa, de graduação, de extensão e de pós-graduação. A biblioteca não está na congregação, mas o senhor, coincidentemente, foi eleito, portanto, estará aqui. Então, tem 6 membros natos na congregação. O restante é de membros eleitos. 6 natos e 14 eleitos. Nossa congregação tem 20 membros. Ok? Então, supostamente, os membros natos, eles representam as respectivas áreas, né? Graduação, pós, pesquisa e extensão. Como nós dissemos também, nós estamos... A própria deliberação do Consul,
que tem esse número aí, A20/2012, que institui a nossa congregação, que autoriza a instituição da congregação, ela estabelece algumas datas. Ela disse o seguinte, que até o final de 2013 o regimento tem que estar pronto. Tá? Eu espero que a gente faça antes o regimento, porque é importante, claro, né, todo mundo ter regras muito claras e já aprovadas de funcionamento. Por enquanto, a ideia é que a gente siga o regimento interno do Consul. Tinha uma diferença, qual era, Mônica, mesmo? A gente acabou de ver, tinha uma pequena diferença. Não lembro agora. Ah, sim, o Consul não permite a inclusão de itens de pauta no dia. E nós vamos permitir, por quê? Uma unidade menor, no Consul não tem cabimento. Mas a maioria das unidades faz isso. Permite a inclusão de itens no dia, desde que justificado, circunstanciado e aprovado pela congregação. Até para ser mais flexível. Cocô. Esse eu não tinha escutado ainda. Está na hora de terminar, Evandro? Não? Hã? É hora do café. Né? Bom, já que tem alguma questão, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Porque agora nós vamos encerrar essa solenidade de posse, vamos fazer um coffee break e depois a gente vai fazer a primeira sessão ordinária, cuja pauta já foi distribuída. André. Só quando você pode participar com voz. A reunião da congregação é fechada, mas ela pode ter assistência aberta, só que as pessoas não têm voz nem voto. Quem tem voz e voto são os membros. Na ausência do titular, é o suplente que assume, certo? Voz pode, é só pedir licença e falar, né? Ninguém vai ser tão rígido a ponto de cortar a palavra, mas, por exemplo, no próprio expediente, qualquer um pode pedir para falar no expediente. Tá? Tudo bem? Mais perguntas? Pois não. Ana. No caso das representações por nível, já está definido. Tem o titular e tem o suplente. Suplente. No caso da bancada geral, tem pelo número de votos, certo? Então, é o primeiro suplente, o segundo e o terceiro são 3? São 5 suplentes, está certo. Claro, porque são 5. Então, independente do titular, exato. Por quê? Porque a gente votou em separado para titular e para suplente. Então, vai chamando o mais votado, primeiro, segundo, né, para ocupar a vaga do titular. É assim que vai funcionar. Isso tem regra também. Você não pode faltar, quantas vezes? 3 vezes num ano você é desligado. Sem justificativa, perdão. Com justificativa pode até quantas vezes? Tem uma série de dúvidas, assim, vocês vão notar, alguns já notaram isso, a Unicamp tem um conjunto imenso de regras. Regra não falta. E nós vamos ter que aprender um pouco, o próprio regimento vai poder dizer isso, por exemplo. Nós vamos poder dizer que, mesmo com justificativa, o sujeito não pode faltar todas as sessões, por exemplo, tá certo? Oi? Isso, então 30 chibatadas se faltar alguma coisa. Se tiver no regimento, aumenta a carga horária, exatamente. Vai ter mais TCC para analisar. Cada ausência são 10 TCCs a mais. No ano. Alguma outra dúvida? Alguma outra questão? Não? Tudo bem? Nada? Beleza? Os alunos, alguém quer fazer algum comentário? Não? Bom, então, finalizando, eu acho que hoje nós começamos uma nova fase, é uma fase muito legal e, mais uma vez, parabéns a todos. Obrigado.
Encerrada a cerimônia, agradecemos a presença de todos, convidando-os para uma pequena confraternização de 30 minutos, após a qual ficam convocados os membros titulares da congregação para a realização de sua primeira sessão ordinária neste mesmo local. Assim, e o suplente para o professor Eduardo Marândola. Solicitamos a todos que assinem a lista de presença com a secretária do evento para compor o acervo histórico da FCA. Obrigada.